Pode. Olá, eu sou a Rafaela, professora de oficina de arte, e na semana passada nós aprendemos a criar personagens. Nós criamos personagens do folclore brasileiro. Nós criamos o Curupira e o Saci. Hoje nós podemos usar esses desenhos para criar um puzzle. Nós vamos precisar de papelão, tesoura, x-ato, lápis de carvão ou lápis de grafite. Nós vamos precisar de fita cola e tinta. Ah, e cola mesmo. Vamos começar? Para começar a fazer o nosso quebra-cabeça, nós precisamos usar régua. Nós vamos fazer dois quadrados de 14,5 cm por 14,5 cm. Agora que nós já desenhamos os nossos dois quadrados, nós vamos escolher um deles para ser a frente do nosso quebra-cabeças. E nesse que vai ser a frente, nós vamos fazer um outro quadrado no meio. Esse quadrado no meio, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos criar uma margem de 2 centímetros. Então, nós vamos marcar aqui. Da margem, 2 centímetros para dentro. Nós vamos fazer isso dos 4 lados. Dentro desse quadrado, nós vamos fazer a divisão, uma divisão que já vai ficar para o nosso desenho. Então, nós vamos pegar aqui esse quadrado aqui que ficou no meio e nós vamos dividir assim. Nós vamos dividir ele em 3 partes. Para não se confundir, antes de começar a cortar, eu vou apagar meus rabiscos de lápis e vou deixar só as minhas marcações em caneta. E ficou exatamente assim. Nós vamos passar o estilete, o x-ato que seja, nós vamos passar na linha preta. Nós vamos passar na linha preta em todos esses pedaços aqui, mas nós não vamos cortar os quadradinhos desse quadrado do meio. Nós vamos só cortar em volta primeiro. Depois que já tiver cortado, nós vamos ficar com 2 quadrados assim. Nós vamos tirar a parte do meio que nós já cortamos também. E ela vai estar aqui com a nossa marcação na parte de trás. Essa marcação na parte de trás vai servir para nós podermos fazer o quadradinho do nosso quebra-cabeça, certo? Antes de nós colarmos o nosso desenho, nós vamos numerar esses quadradinhos. Então, ficou de 1 a 9, numerado, com as marcações do quadrado. Nós vamos virar esse quadrado e nós vamos colar o nosso desenho. O desenho que eu fiz foi esse aqui. Eu já fiz esse desenho na medida de 10,5 por 10,5. Pintei ele tá prontinho aqui e eu vou passar cola aqui para poder colar o meu desenho. E vou colar o meu desenho. Prestar atenção para o papel ficar bem retinho, bem perfeitinho. Por enquanto o desenho está secando, nós vamos deixar aqui o desenho secar, porque nós só podemos cortar os quadradinhos depois que o desenho já estiver bem sequinho. Vamos deixar ele aqui secando. E nós vamos fazer o acabamento do nosso joguinho. Como é que vai funcionar isso? Eu usei fita crepe. Primeiro eu passei a cola. E encaixei aqui em cima. Para eu poder fazer um acabamento legal, existem várias formas de você fazer esse acabamento, mas eu escolhi fazer o acabamento com a fita crepe. Eu peguei a fita crepe e coloquei ela aqui, ó, bem rente aqui, ó, na minha linha aqui, ó. E eu cobri
em volta tudinho também. E aí eu cortei nessa parte aqui. E aí eu vou ajeitar. Vou juntar aqui, vou puxar essa parte aqui pra trás. E vou fechar aqui, olha, como se fosse um presente. Como se eu estivesse embalando um presente. Eu vou jogar essa lateral pra dentro. Essa aqui também pra dentro. Vou fechar a parte de trás primeiro pra frente. Depois eu jogo a parte da frente pra trás. Eu vou fazer isso dos 4 lados. Depois que eu terminei de colocar a fita crepe nos 4 lados, ele vai ficar assim. Eu escolhi pintar o meu, então eu peguei tinta guache, e pintei ele todinho. Pode ser com tinta acrílica, a tinta que você tiver aí. Eu peguei e pintei ele em volta, todinho de azul, e ele ficou assim. Agora que já tá sequinho, ele ficou aqui, nós vamos colocar aqui e nós vamos preparar o nosso desenho. Eu virei o desenho ao contrário e comecei a cortar nas linhas. Eu dividi as 3 primeiras partes. E aí, para poder o desenho ficar plastificado e protegido, eu escolhi usar essa fita aqui. Eu usei essa fita aqui transparente. Eu peguei o meu desenho e passei a fita nele. Por que eu não fiz isso antes? Porque a fita não é larga o suficiente para eu cobrir o desenho todo de uma vez. Ia ficar uma divisão. Então, eu cobrindo cada fileirinha dessa, o desenho fica direitinho. Vamos nos certificar que o desenho tá bem coladinho, que a fita tá bem rente no desenho, que não ficou nenhuma dobra. Bom, nós já cortamos a fita em volta, já fizemos os cortes nas marcações que estavam certinhas e o nosso desenho ficou, e o nosso recorte ficou assim. Nós tivemos 9 quadradinhos, né? Vamos virar ele ao contrário para nós vermos como é que ficou. Para que serve essa numeração? Essa numeração serve pra gente saber a posição certinha de cada quadradinho. Agora, nós vamos encaixar o nosso desenho no nosso quebra-cabeça. Nós vamos ter que escolher ou um de cima ou um de baixo para nós tirarmos. Eu escolhi tirar o de baixo, que foi o número 7. Então, nós vamos encaixar aqui. Bom, nosso quebra-cabeça está pronto e agora é só brincar. Primeiro você embaralha ele bem, mistura todas as peças dele. E aí você pode começar a brincar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no joinha, se inscreve no canal para nós podermos fazer muitos vídeos interessantes para vocês. E manda seus resultados para nós.